Ei, riquezas! Chegamos, enfim, na reta final da lunação de Câncer, com a chegada da fase da lua minguante, que acontece no signo de Touro. E assim como eu disse, na lua crescente, há 2 semanas atrás, que era uma lua crescente com um jeitinho de minguante, agora eu arrisco dizer que é uma lua minguante com um bom jeitão de crescente. Isso porque ela acontece num signo, que é Touro, que é um signo da construção, da realização, do trabalho, de pôr a mão na massa. E aí é exatamente nesse esforço, exatamente nesta construção, que nós vamos resolver, libertar, liberar, desconstruir aquilo que ainda é necessário deixar ir embora, mas com o intuito, da construção ali, com o intuito de que, com a visão do que está sendo planejado e do esforço que precisa ser colocado a médio, a longo prazo. Quer entender melhor essa dinâmica da lua minguante? Então vem comigo, bora lá. Eu sou Camila Olivetti e esse é o História do Céu. Semanalmente eu trago aqui então a conversa dos astros, as posições, principalmente da lua, que é o nosso astro mais rápido. Então é ela que vai dando todo o tom, mesmo porque ela comanda as nossas emoções, ela que rege, o campo emocional, vibracional da Terra, as nossas águas, os nossos sentimentos. Então é muito por conta dos contatos que ela faz com os outros planetas que as coisas vão se engatilhando, que as coisas vão acontecendo na maré da nossa vida. Então bora lá entender. Hoje, dia 8/8, então, começa essa fase minguante. Quer dizer que a lua, ela já está quase terminando, o percurso dela. Fez a lua nova, depois passou pela crescente, a lua nova foi no signo de Câncer, estamos nesse ciclo, crescente, cheia, e agora a minguante é a última fase do deixar morrer, do desconstruir, daquela coisa que a gente precisa parar um pouco, observar, refletir, analisar, cuidar, daquele campo que a gente vai semear novamente na próxima lua cheia, que acontece dia 16, na próxima lua nova, que acontece dia 16, mas a gente precisa preparar o terreno. Então, essa lua minguante é uma lua de preparação do terreno. E como que a gente faz isso, Tirando as ervas daninhas, retirando os frutos que já não deram, que já não prosperaram, recolhendo, pegando, fazendo a última colheita daquilo que foi próspero. E é esse o ponto chave dessa lua minguante. Porque geralmente, nessa fase de míngua, a gente faz o quê? Um desapego, você, deixa embora aquilo que não funcionou durante aquela fase, você faz esse balanço geral e a intenção é sempre deixar ir. E agora, eu sinto que nessa lua minguante em Touro, na verdade, é para a gente olhar para aquilo que deve ficar, para aquilo no qual a gente deve perseverar, aquilo que deu certo e que você quer pôr energia para que continue evoluindo e crescendo. Até porque a lua faz uma conjunção, ela está juntinho no céu com Júpiter, o planeta da expansão, o planeta do crescimento, grande benéfico da astrologia. Então, mais um indício aí para eu dizer para vocês que, em vez de focar naquilo que não deu certo, focar naquilo que está indo embora, naquilo que já encerrou, vamos focar naquilo que está, naquilo que é e naquilo que ainda precisa ser desenvolvido. Então, por isso que é uma energia, eu acho, de lua minguante, mas com uma força de lua crescente, porque é a hora da gente nutrir. Touro fala disso, fala de nutrição, fala de construção, como eu falei no início, e para isso requer um trabalho, requer um alimento, requer que a gente cuide das coisas. Então vamos entender essa conversa do Sol e da Lua, Então, lua minguante é quando o Sol e a Lua estão fazendo um aspecto que nós chamamos de quadratura,
Então faz um ângulo reto de 90 graus, quer dizer que eles estão em signos que são do mesmo ritmo, porém de elementos diferentes. O Sol está em Leão, que é um signo de fogo, de iniciativa, de brilho, de cultivar a vida, de olhar, né, de empolgação, de animação, de você buscar a sua criatividade, a sua criança interior. E o signo de terra, que é Touro, que tá falando assim, para ter prudência, para ter cautela, para ver onde pisa. Então percebe que é o fogo, que é aquela coisa avassaladora, que quer ir com toda a potência, e a terra, que é uma coisa mais lenta, que entende que o tempo, né, que tudo precisa de uma construção ali, que leva um tempo, que não é assim como o fogo, de uma hora para outra, efêmero às vezes até. Então, por isso que tem um conflito aí entre o Sol e a Lua. Sempre um momento de desafio, uma Lua minguante. Mas eles são de qualidades semelhantes, os dois são signos fixos. Então, tá trazendo para aqui, pra gente, um recado de que há algo que precisa ser preservado, há algo que precisa ser mantido, há algo ali que precisa de um cuidado e que precisa ser estabelecido, concretizado dentro de nós, né? O que não significa cristalizar, enrijecer, teimosia. Então, eu até anotei aqui para vocês, né? Minhas colinhas estão grandes, hoje o vídeo tem assunto, hein? Então, vamos lá. Signos fixos estão falando de manutenção, de preservação, de cuidado, de esforço, de trabalho. Isso tudo é diferente de apego excessivo. O apego é necessário para que a gente tenha afeto sobre as coisas, né? Sejam sobre as pessoas, situações, bens, né? Qualquer circunstância da nossa vida, a gente precisa ter o mínimo de apego. Eu preciso ter apego pelo meu corpo, pela minha saúde, para poder cuidar dela. Só que o apego excessivo gera alguns distúrbios. Então, pode gerar uma teimosia da gente não sair de uma situação, pode gerar um sentimento de posse, de eu não querer me libertar, não querer deixar aquilo ir, achar que é meu e ficar segurando, né? Então, essa energia de fixação ou alguns desgastes por ficar batendo naquela mesma tecla, né? Dando murro em ponta de faca. Então, não confunda essas duas energias, né? Então, é preciso sim, nesta lua minguante, em Touro, que essa energia de preservação, de cuidado, de manutenção, de que existe um trabalho a ser feito de construção ali e que você precisa se apropriar, ter um apego nas coisas para que elas possam, para que você possa reconhecer o valor delas e aí sim utilizá-las de forma consistente, de forma a te trazer uma estabilidade, de forma a te trazer uma segurança. Então é um momento sim da gente se apegar naquilo que vale a pena, né? Naquilo que vai trazer benefício. Olha o Júpiter aí. Então eu coloquei aqui também, colocar energia de crescimento, nutrição, onde há frutos promissores. Então, se a gente for usar a analogia da lua minguante com preparar o terreno para uma nova plantação, e ali a gente vai tirar, né, colher os frutos que já foram colhidos na lua cheia, mas algum ainda estava verde ali, você não tirou, olhar se ele está maduro o suficiente. O que já amadureceu, o que já está apodrecendo, já foi, né? Você já sabe que você não vai usar aquilo, mas aquele fruto que tá maduro o suficiente para que você utilize ele para fazer uma compota, para fazer uma geleia, para fazer uma comida, para alimentar, para construir uma outra coisa. Então é nesse fruto que a gente precisa dar valor, que a gente precisa focar, é ter fé nos resultados bons que nós tivemos nessa trajetória dessa lua, dessa lunação de Câncer, que não foi fácil, a meu ver foi uma das lunações, né, talvez a lunação mais importante do ano, porque o ano é regido pela Lua, Lua rege o signo de Câncer, então essa lunação de Câncer trouxe à tona todo aquele invólucro de sentimentos,
de desequilíbrios emocionais que podiam vir à tona, vieram nessa alunação para que a gente possa fazer essas limpezas, para que a gente pudesse voltar para o nosso bem-estar, cuidar da nossa casa interior, das nossas relações, do nosso entorno, mas sempre pautado naquilo que, como que afetou a gente, como que a gente reage, e quais são os vínculos afetivos que eu quero que gere para deixar só aquilo que me faz bem, só aquilo que me nutre, né? Para que o meu lar fique confortável, seguro, aconchegante. Então, é exatamente mantendo, preservando aquilo de bom que você identificou, é que você vai conseguir, então, crescimento. Essa é a grande sacada dessa lua minguante. Então, é você ver o resultado, a bênção dos resultados e você focar naquilo que te traz ânimo, né? Aquilo que te gera frustração, obrigação, né? Aquela coisa que é morosa, que é doída às vezes de você fazer, observa, né? E inclusive para você ressignificar isso, que forma que você pode ver? Eu acho que é olhando para o resultado que aquilo vai te trazer, né? Qual é o conforto que aquilo vai te trazer? A gente está falando de touro. Eu preservo alguma coisa porque eu vou utilizar ela, né? Aquilo tem um valor para mim, então eu vou utilizar isso, vai ser útil, prático, objetivo na minha vida, de alguma forma. Então eu vou então fazer as coisas com animação, com ânimo, para que eu possa realizar algo. Legal? Então, abençoe sim o trabalho que você fez bem feito e persevere nele, né? Tenha esse cuidado aí, esse apego com o que é bom na sua vida. O Júpiter está ali ajudando a gente a enxergar as coisas com mais ética, com mais respeito, com mais justiça, para sermos justos com a gente mesmo, né? Para a gente então enxergar o bem que a gente mesmo gera e o bem que existe em nosso entorno, legal? E nessa alunação de câncer, então a gente fez uma trajetória já de entender, né? O que me traz alegria, o que me traz tristeza, aquilo que eu estava falando agora, do como as coisas me afetam, como que o meu humor oscila, né? Isso é câncer, como que eu fico emocionalmente, como que se desequilibra ou se equilibra, se me traz segurança emocional determinadas situações, ou se aquilo me tira do meu eixo. Isso tudo a gente já conseguiu observar, já identificamos, porque logo em seguida o Sol entrou em Leão. O que nos traz alegria, o que nos traz prazer, buscar o nosso lugar no mundo, isso é Leão. Qual que é o meu brilho, quais são os meus talentos, qual é a minha criatividade, como que eu posso contribuir, então, né, me manifestar de forma mais consciente e mais autêntica, mais essencial. Tudo isso é o Leão. E aí na lua cheia a gente pôde observar isso nas dinâmicas dos grupos, com as pessoas, com quem que eu devo manter as relações, quem eu posso deixar aí porque já não faz mais sentido. E é agora quem é a nossa verdadeira família. E agora eu acho que depois de toda essa seleção aí, você poder focar então exatamente naquilo que te traz produtividade, naquilo que você tá vendo futuro, né? Que você é capaz de construir algo a partir daquilo, porque o touro é essa alimentação, é essa nutrição, é a gente valorizar os nossos recursos. E aí aqui fica uma dica também, né? Dessa lua minguante com o touro e ali com o Júpiter, porque é usar os recursos de forma inteligente. Então, é uma economia inteligente, onde eu estou colocando a minha energia. Então, de novo, em desgastes, naquilo que já foi embora, naquilo que não vai mais me dar resultado, ou eu estou focando naquilo que está aqui a meu serviço e que eu posso utilizar para servir também e que vai me ser útil, que vai me gerar mais recursos, aquilo que eu valorizo. Então é a hora de ter esse foco, usando economicamente, né, de forma inteligente os nossos recursos, recursos emocionais, mentais, materiais, psicológicos, né, todos os nossos recursos disponíveis. E aí temos, claro, os planetas que estão ali, os outros planetas que estão fazendo conversas, auxiliando essa potência
dessa lua minguante em touro, e que estão fazendo uma conversa muito positiva com a Lua e com o Júpiter, que são os planetas Mercúrio e Marte. Ambos estão também num signo de terra, que é Virgem. Aqui é a nossa força de vontade, é a nossa coragem, é o nosso ânimo e também Marte, né? E a nossa inteligência, o nosso discernimento, a nossa capacidade de expressar, né, o que a gente tem para expressar, Mercúrio, de forma analítica, de forma criteriosa, para poder selecionar. Então, eles estão ali ajudando a gente a identificar. Então é aqui que eu preciso colocar meu foco produtivo, porque Virgem também fala disso, né? De você selecionar e fazer algo de útil, enxergar a função daquilo na sua vida. Legal? Então, essa conversa aí tá ajudando a gente a separar o joio do trigo ali e para que você possa pôr o foco naquilo que realmente tem valor. Falando em valor, a Vênus, regente de Touro, está retrógrada, está numa conjunção exata com um ponto chamado Lilith. Lilith é uma face oculta da Lua, né? É uma face um pouco mais misteriosa dessa Lua e que fala de um lugar onde a gente busca uma libertação, onde a gente busca ser livre, onde a gente não lida bem com nenhuma exclusão, com nenhuma rejeição. Sabe aquela frase assim, eu não sou obrigada? Para mim isso representa Lilith. Então, aonde a gente tem Lilith, onde a Lilith está, é onde a gente vai sentir essa rebeldia, né? Essa necessidade de ser livre, de sermos nós mesmos. Então, eu não sou obrigada a nada. Isso tem um lado ótimo, positivo, que faz com que a gente vá em busca daquilo que a gente quer, né? Não fique submisso, né? Não se exile também, não se retire das situações, que você brigue por aquilo que você quer, mas também pode levar para uma energia exatamente de revolta. Então a gente precisa aprender a lidar com a Lilith. Ela está em Leão. E aí a Vênus, que também é um representante do feminino, assim como a Lilith, chega ali juntinho dela, em Leão, retrógrada. Retrógrado falando que precisamos ter revisões, reavaliar as nossas escolhas, basear as escolhas que vêm do nosso ego num sentido das nossas necessidades, né, perante aquilo que a gente está vivendo. Então, como que eu posso explicar isso para vocês? Agora é o momento da gente observar se as escolhas que a gente fez foram porque elas são nossas convicções, é aquilo que a gente acredita, tem a ver com aquilo que a gente valoriza e com o que nos agrada, nos traz prazer, conforto, satisfação, ou são escolhas feitas na birra, naquele ego ferido, no narcisismo, para não dar o braço a torcer. Essa é a distorção da Lilith com a Vênus em Leão, né? Você está sendo uma criança, Leão, mimada, birrenta, que tá querendo, né, só fazer manha porque estão te contrariando, ou você realmente está fazendo escolhas pautadas na sua verdade e naquilo que vai fazer você se sentir bem, você ficar bem com a sua consciência, com a sua essência, manifestando a sua verdade, né? Ou se a gente também está fazendo as escolhas ou solicitando alguma coisa do externo por conta de uma necessidade de reconhecimento. O Leão também está falando disso. Então observa, né? Esse reconhecimento, ele tem que vir de dentro. Então aqui não é buscar a aprovação, a buscar que o outro diga que você está fazendo certo, que você está fazendo bem feito. Esse trabalho é interno, de alto valor, porque a Vênus, que rege Touro, está falando dessa capacidade de autossustento, de autonutrição, de você se apropriar dos seus recursos e dos seus valores. Então, vamos usar esse recurso de Leão, da generosidade, né, da gente fazer escolhas, porque a gente quer espalhar a nossa essência, a gente quer espalhar o que tem de bom no nosso coração. E aqui
Esses dias eu ouvi uma analogia que eu queria trazer para vocês, que é, né, o leão é um coração, ele é aquela parte que bombeia a vida, que irradia a nossa energia, que irradia aquilo que a gente tem de bom dentro da gente, e ele irradia o sangue, né? O coração irradia o sangue para o corpo inteiro, né? Ele vai através das veias, que é aquário, né? Que é o signo oposto, mas essa vida, esse pulsar, essa alegria, todo esse potencial, né, que existe ali no coração, que é o leão, ele é bombeado para todo o corpo, sem distinção, sem discriminação. Ele não fica escolhendo para quem ele vai ser generoso, né? O coração ele é generoso com o corpo todo. Pode ser que alguns órgãos não estejam conseguindo receber ou não estejam conseguindo aproveitar toda a vida emanada pelo coração, mas por conta de disfunções existentes nessas regiões, não porque o coração não está emanando a vida. Então fica essa reflexão aí, né? De você, então, ser essa generosidade e fazer as suas escolhas com o teu coração, emanando não por birra, não por necessidade de aprovação, não para ser reconhecido, para ter aplauso, mas porque isso é algo que vibra dentro de você, né? E aí a gente mantém isso, a gente pega o touro ali, reconhece isso como nosso valor e persevera, concretiza, fixa isso dentro da gente. Legal? E mais pro fim da semana, a Lua vai fazer, a Lua não, a Vênus retrógrada em Leão vai fazer uma conjunção com o Sol, então a gente vai poder ter mais clareza dessas escolhas, poder refletir o que nos afeta, quais os vínculos que a gente quer manter, quais os vínculos que nos trazem, então, valor na vida, né? Para a gente poder desenvolver, sim, esse senso de alto valor, não ficar esperando, fazendo para que o outro nos valorize, né? Então, esse Sol com a Vênus retrógrada ali, tá ajudando a gente a ter clareza nas escolhas de quais os vínculos afetivos, emocionais, materiais, inclusive, nós estamos formando, né? E se isso está trazendo bons frutos ou não, que é o que a lua minguante está dizendo, foca nos bons frutos. Então vamos ter clareza disso até o final da semana. Então essa semana vai do dia 8 ao dia 16, depois temos uma lua nova ali no signo de Leão, renovação de energia, e esse mês ainda nós temos a lua azul, que vai ser a segunda lua cheia. Tivemos uma lua cheia no começo de agosto, né? E vamos ter outra no final de agosto. Então é um mês bem importante, com bastante consciência vindo à tona. Espero que vocês aproveitem, que esse vídeo tenha feito sentido. Se você curtiu, deixa o seu like, comenta, né? Se isso aí, como que tá toda essa circunstância na sua vida. Deixe seu comentário e compartilha com quem você acha que também vai agregar valor para a vida da pessoa. Eu espero vocês aqui, então, toda semana comigo no História do Céu. Uma excelente lua minguante de muito crescimento para você.